tarde com algumas reprises, e essa semana foi a campanha do Brasil na Copa de 2014, que culminou na eliminação numa semifinal para a Alemanha, com, né, o tão falado e comentado e traumático 7-1. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! As lágrimas do menino! E aí eu pensei o seguinte, que o Brasil conseguiu dar um vexame pior que o primeiro, porque assim, comparando com a política, né? Para desespero de Caio Ribeiro, mas em 1950 o Brasil perdeu a Copa em casa para o Uruguai numa final em que ele era dado como favoritíssimo, né? Todo mundo já dava como certo e foi uma derrota normal, uma derrota de um time que entra em campo para vencer e contra outro que também entrou em campo para vencer e deu o Uruguai. E isso foi tratado como muito tempo, né? Como um grande vexame, né? E é igual ter, por exemplo, o PT no governo, né? Um governo corrupto, né? Tá aí, né? Uma imprensa que investigou, pessoas foram julgadas e quem ainda tem esse papo canalha, né? De dizer que o PT elegeu o Bolsonaro, o PT só fez mal pro próprio PT, no fim das contas, porque ou deveria ter feito mal apenas pro próprio PT, porque existem muitos outros partidos e muitos outros quadros políticos do país que não sejam o PT, então não venham colocar a culpa do fato do Bolsonaro ter virado presidente, não. Então, assim, tomar de 7 da Alemanha, podemos dizer que é o fascismo que a gente está vivendo, e perder pro Uruguai é uma questão que faz parte, né? Como uma democracia, às vezes a gente acaba cometendo alguns erros e pessoas cometem falhas, pessoas têm os seus desvios, mas é muito diferente do que um 7-1 do fascismo. Sobre a questão das torcidas organizadas, eu quero falar duas coisas. Quero falar sobre torcidas organizadas, quero falar também sobre um pouco que eu vi da nossa cobertura midiática hoje em meio a tudo isso, né? Porque eu que sou um jornalista que acabo cobrindo mais o esporte, falo muito a respeito da violência das torcidas organizadas. O problema é que hoje, acho que os jornalistas se depararam com as torcidas organizadas, ou principalmente aí, né, a organizada do Corinthians, enfim. Mas vamos colocar de modo geral, que acho que todo torcedor pode ter participado disso de modo geral como cidadão. Os colegas jornalistas se depararam com as organizadas na pista, como eles gostam de dizer, né, as próprias organizadas falam, e acharam que eles estavam comentando apenas a respeito de briga de futebol, que eu acho lamentável, para começo de conversa. Sou um dos maiores críticos com relação à violência que o futebol gera, que deveria apenas ser algo para distrair, entreter as pessoas, enfim, né? Não motivo de briga. O que a gente tem visto agora é que existem causas muito maiores do que a sua paixão clubística. E é isso que esses torcedores que hoje tiveram essa ousadia, essa coragem de ir para a pista em prol da democracia. Hoje eles não foram para brigar pelo símbolo que representa o clube deles, porque eles não gostam da cor do outro time. Não, hoje eles foram defender a democracia. Jornalistas de Globo News, de CNN e tantos outros, né, que quiseram criar essa ambivalência. Hoje não foi sobre futebol. Ontem, domingo, ou seja lá, né, quando você está escutando isso aqui, mas não foi a respeito de A versus B. Foi com relação à luta contra o fascismo, que a gente tem falado aqui. E quem teve coragem de iniciar essa luta, porque é guerra, meu amigo, não tem mais como, infelizmente chegamos nesse ponto, não dá mais pra gente ficar dentro de nossas casas, claro, dentro desse período de pandemia, fique na sua casa, por favor, mas não dá mais pra gente ficar recuado vendo essas pessoas desfilarem essa passeata fascista, colocando o bloco fascista nas ruas, que a gente vem falando desde o primeiro Coronga, que foi o fim da folia. Então, assim, jornalistas, tenham dimensão de que o que está acontecendo é principalmente para atacar a liberdade de vocês.
O jornalismo tem sido uma das principais vítimas desse neofascismo, desse bolsonarismo. Então, não tentem neste momento querer falar, mas a polícia está tentando conter, a polícia está reagindo. Não, tudo aconteceu primeiramente por conta disso que o Léo já trouxe. Os policiais só têm respeitado carreatas fascistas. Os policiais hoje mostraram que eles não aceitam outro tipo de manifestação. Se pode ter bandeira nazista, né, que faz referência a movimentos fascistas, nazistas ucranianos, pode ter tudo. Para a polícia não tem nenhum problema. E aí o que eu acho mais interessante disso tudo, quem foi linha de frente, quem está sendo linha de frente nesse primeiro domingo de muitos que veremos esse campo de guerra, foi quem está acostumado, por questões que eu não concordo, deixando claro, não sou contra a torcida organizada, mas sou contra a violência por conta do futebol, e não poderia ser diferente, mas com gente acostumada a apanhar e a enfrentar policiais, né? Essas pessoas que perceberam o momento do país estão sendo nossa linha de frente nesse início da batalha campal, realmente, que está acontecendo. Então, meu muito obrigado, porque eu até então podia até não ver muito sentido com relação a essa cultura, né, que faz um pouco parte das organizadas, ou pelo menos de figuras, acho que se apropriam muito, né, dessa questão das organizadas para talvez aí descontarem a raiva, enfim, eu não sei dizer ao certo, tem pessoas mais capacitadas que eu que estudam a fundo torcidas organizadas, esses movimentos, mas de que neste domingo, 31 de maio, eles prestaram um enorme serviço à sociedade brasileira, do tipo assim, sabe quando tá chegando no final do filme, e aí durante o filme, né, as pessoas brigam entre elas, e aí surge um mal maior. É aquela cena do filme que você tá diante do seu adversário, e aí você tá encurralado por ele, quando você olha pro lado, começa a chegar um monte de gente que até então você não concordava, você questiona métodos e tudo mais, essas pessoas chegam do seu lado e viram pra você, batem nas suas costas e falam, vamos brigar junto contra isso daí? Foi o que aconteceu no Brasil neste domingo. Então, jornalistas, não façam o jogo dessas pessoas, porque senão vocês vão ter que tomar suco de Bolsonaro até 2036, até mais, porque ele tem um monte de filho para continuar fazendo isso. Nós somos, eu falo como jornalista agora, nós somos as principais vítimas, basicamente, né, as principais junto com outras questões, também outros nichos sociais, mas o jornalismo é muito vítima dessas pessoas. Então, quando forem fazer essa cobertura de protestos, pensem na primeira violência que está gerando essa segunda violência. E tentem também saber o porquê que isso está acontecendo. Porque as pessoas hoje poderiam ter protestado de alguma forma, sem esse confronto com a polícia. Elas estavam defendendo a democracia. E pessoas que não defendem a democracia estão simplesmente desfilando com esse bloco fascista, nazista, deplorável, que leva o país à beira do abismo. Simples assim. O jornalismo tem que entender o seu momento. Não é momento de ambivalência, mas não pode, a violência, né, não pode se reagir com violência. A gente não tem mais saída. Que bom que temos gente corajosa, porque eu sou um bundão, eu tô na minha casa, até porque eu tô de quarentena e eu preciso proteger minhas pessoas aqui, mas eu não tenho palavras para agradecer o que essas pessoas fizeram hoje na Avenida Paulista, o que esses torcedores de torcida organizada fizeram hoje. Por favor, entendam o momento de que não estamos falando de violência de torcida organizada, estamos falando de reação contra o fascismo. Contra todo ditador que no timão quiser mandar! Contra todo ditador que no timão quiser mandar! Os gaviões nasceram pra poder reivindicar! Os gaviões nasceram pra poder reivindicar! O direito da fiel... Reação contra o fascismo, e tivemos manifestações ruins do secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, né, o coronel Álvaro Batista Camilo, que afirmou que a medida, né, a agressão da polícia foi tomada para garantir a ordem, né? Ele afirmou que um aparecimento de uma bandeira nazista foi o estopim para o começo do confronto.
Sendo que a bandeira nazista veio do lado do Bolsonaro, né? Esse é o ponto. Que basicamente você vendo as imagens, e isso não sou eu que estou falando, basta você procurar, né? O lado bolsonarista das manifestações estava protegido, tinha um cordão de policiais assim que protegiam essas pessoas e estava tudo calmo para eles, tudo tranquilo. A bandeira nazista estava lá, e assim, a torcida organizada não tinha bandeira nazista, né? E o governador de São Paulo, João Dória, disse que a PM agiu para manter a integridade física dos manifestantes dos dois lados. Como assim, João Dória? Como pode ser tão hipócrita, cara? Como pode ser tão hipócrita? Inclusive, uma coisa que surpreende é que o lado de lá, o lado que ele protegeu, né, o lado do fascismo, é o lado que tem bandeiras contra ele. É um lado que pede o impeachment do João Dória, né? É o lado que vai... no momento que o bolsonarismo está ameaçando os governadores, né, como trouxemos no nosso último episódio, o Dória parece que está tentando se aliar, né, novamente com o bolsonarismo nessas atitudes dele, né? E eu pergunto, por que a polícia não desceu o cacete nos gatos pingados, né, que no último sábado à noite compuseram o grupo da Sarah Winter, né, essa ativista que falamos também no último episódio, que marchou até o Supremo Tribunal Federal com tochas na mão, né, e uma faixa com o número de 300. Por que a polícia não desceu o cacete nessas pessoas, né? Porque a estética do protesto dela remete aos cavaleiros da Ku Klux Klan, né, os neonazistas de Charlottesville. E eles gritavam, viemos cobrar, o STF não vai nos calar, né? Assim, como é possível a gente ter uma manifestação, o que há de mais vil da sociedade, né, o que há de mais horroroso, que é a KKK, e a polícia não fazer nada? E aí uma torcida vai lá e fala que não aceita fascismo, pessoas vão nas ruas, não só torcedores, mas algumas outras pessoas foram e levam bomba na cara, né? Uma coisa completamente desproporcional. E só, acho que vale a gente comentar um pouco ao que significa esse movimento, né, da Sarah Winter, porque o nome 300 pelo Brasil é uma referência ao filme 300, né? Que é aquele que retrata a vitória do exército espartano na Grécia Antiga, na qual 300 soldados lutaram contra um exército persa, do Império Persa, e seus 30 mil soldados. This is Sparta! Inclusive, o João Filho do Intercept trouxe pra gente que o filme foi criticado pela estética fascista. Enquanto os soldados espartanos são musculosos, né, hipermasculinizados, os persas são retratados como invasores selvagens, afeminados, né? E os movimentos da extrema-direita da Europa usam esse filme como referência na luta contra os imigrantes e os refugiados. No ano passado, um grupo de 300 neonazistas saiu às ruas na Alemanha para protestar contra a presença de imigrantes no país. O número 300 acabou virando uma marca do neonazismo pela Europa. E o lema do 300 pelo Brasil é "Vamos ucranizar o Brasil", que é repetido inclusive por políticos bolsonaristas que hoje têm mandato, né? E é uma gíria criada por essas pessoas, simpatizantes das milícias, né, que se formaram nos protestos sangrentos na Ucrânia em 2014. Por pressão de Vladimir Putin, né, o ditador russo, o governo ucraniano decidiu não assinar o acordo de integração com a União Europeia, revoltando parte da população. E esses grupos neonazistas armados foram os grandes protagonistas nos confrontos contra o governo da época. E os protestos culminaram com uma invasão ao Palácio do Governo e a deposição do presidente da época. Depois desse golpe, a formação do novo governo contou com muitos políticos de extrema-direita, que acreditavam que os russos, os judeus, eram uma ameaça à prosperidade da Ucrânia. Essas milícias neonazistas acabaram sendo incorporadas pelo exército ucraniano com a chegada do novo governo, e desde então o país segue em uma guerra civil e atolado numa crise absurda e econômica. Os movimentos neonazistas nunca tiveram tão fortes e hoje integram o Estado ucraniano. E assim, isso que é assustador. Eles querem transformar o Brasil nisso, numa zona de guerra da forma que é a Ucrânia, né? Teve uma manifestação contra o João Dória na Avenida Paulista no domingo, dia 24 de maio, né? E a militância bolsonarista levou a bandeira do Right Sector, que é um desses grupos neofascistas que protagonizaram os conflitos da Ucrânia. E as pessoas precisam entender, cara, isso não é uma mera coincidência. Uma reportagem do Financial Times, de 2017, contou como que os militantes da extrema-direita brasileira receberam treinamento dos neonazistas ucranianos. E a Sarah Winter sempre repete que ela foi treinada na Ucrânia.
associar o bolsonarismo ao neonazismo não é uma forçação de barra, como a gente sempre fala aqui, cara. Os grupos neonazistas brasileiros já saíram às ruas para defender Bolsonaro quando ele era deputado. O presidente da República sempre foi o político preferido dos neonazistas brasileiros. O Eduardo Bolsonaro declarou na última semana que, apesar dos aliados moderados quererem evitar uma ruptura, ela será inevitável, né? Ele está preocupado com o cerco do Supremo Tribunal Federal aos bolsonaristas